Em algum momento da vida, todos nós enfrentamos uma inquietação profunda, quase silenciosa, que perturba nosso coração e mente. Por quê? Mesmo com tanto esforço, parece que nunca conseguimos atingir aquilo que verdadeiramente desejamos. Por que a paz plena permanece sempre um passo além do nosso alcance? E ainda, por que a sensação de realização e plenitude parece escapar pelas nossas mãos, como se algo invisível nos impedisse de alcançá-las? Nessa busca incessante por respostas, é natural que esse adversário interior é uma força silenciosa e poderosa, ele habita nosso próprio ser. É aquele fragmento de nós que teme, que hesita, que procrastina, que sabota silenciosamente nossos planos. Ele se disfarça de prudência para parecer razoável, veste a máscara da lógica para parecer racional, e sussurra com voz baixa e insistente que não somos capazes, que não merecemos, que não somos suficientemente bons. Esse inimigo interno se esconde nas comparações tóxicas que fazemos entre nós e os outros, no perfeccionismo implacável que nunca está satisfeito, na autocrítica severa que corrói nossa autoestima, na insegurança que paralisa diante das decisões mais importantes. O que torna esse adversário tão difícil de vencer é que ele tem o nosso rosto. Ele é íntimo, familiar, quase parte da nossa identidade, a voz interna que tantas vezes acreditamos ser a nossa verdade absoluta. É um inimigo invisível, pois, ao contrário dos obstáculos externos, não pode ser apontado ou combatido com armas comuns. É preciso um olhar profundo, corajoso e compassivo para reconhecê-lo. Mas, apesar dessa batalha interna parecer solitária e sombria, há esperança. A jornada da superação começa na consciência, na capacidade de enxergar essa sombra sem fugir ou negar. Não é possível transformar aquilo que não se reconhece. É necessária uma coragem silenciosa para olhar para dentro, abraçar nossas fragilidades e imperfeições, e com compaixão e responsabilidade iniciar um processo de autogoverno. Vencer a si mesmo não significa se punir, castigar ou se violentar emocionalmente. Ao contrário, trata-se de aprender a se liderar com sabedoria, de canalizar as energias internas para superar as limitações que nos aprisionam. É um caminho de autoconhecimento e autodomínio, onde a força verdadeira surge do equilíbrio entre aceitação e mudança. O primeiro passo dessa transformação é aceitar-se como se é sem máscaras, sem fugas, sem julgamentos cruéis. Aceitação não é sinônimo de acomodação, mas sim o reconhecimento honesto do ponto de partida. É apenas a partir dessa sinceridade consigo mesmo que a verdadeira transformação pode acontecer. Isso exige humildade para admitir as próprias fraquezas, mas também fé para acreditar que nessas fraquezas reside a semente do nosso crescimento. A cada vez que reconhecemos uma dúvida, uma insegurança ou um medo sem fugir deles, estamos plantando raízes para a nossa evolução. A batalha interna não precisa ser travada com o martírio da autocrítica, mas sim com a gentileza da paciência e a firmeza da determinação. É necessário cultivar o diálogo interno que encoraja em vez de destruir, que reconhece o esforço mesmo diante das quedas. O verdadeiro herói, portanto, não é aquele que derrota os outros ou domina o mundo externo, mas aquele que consegue vencer a si mesmo. Ele transforma sua dor em força, seu medo em coragem, suas feridas em aprendizado e sua história em um testemunho vivo de superação. Esse é o caminho para alcançar a paz verdadeira e a plenitude que buscamos, não fora, mas dentro de nós. E mais, quando vencemos a batalha interna, tudo ao nosso redor também muda. O mundo deixa de ser um campo de inimigos e se torna um espelho onde refletimos a harmonia conquistada.
Passamos a ser agentes de transformação, inspirando outros a enfrentarem suas próprias sombras com a mesma coragem e amor. Portanto, a maior vitória que podemos alcançar não está nos feitos grandiosos ou nas conquistas externas, mas no domínio da própria alma. Pois é nessa jornada íntima que reside a chave para uma vida plena, repleta de sentido e verdadeira liberdade. Em seguida, é essencial cultivar a autodisciplina, essa força interior que se constrói nos detalhes quase invisíveis do dia a dia. Não se trata de grandes gestos ou momentos épicos, mas dos pequenos compromissos honrados silenciosamente, quase que invisíveis para o mundo. É no levantar-se mesmo sem vontade, no cumprir a tarefa mesmo sem motivação, no seguir adiante mesmo quando tudo dentro de você quer parar, que se começa a edificar a verdadeira superação. Vencer a si mesmo é uma obra contínua, diária, que exige dedicação silenciosa. É mais sobre constância do que sobre lampejos de inspiração, mais sobre a persistência humilde do que sobre vitórias grandiosas. É sobre continuar, mesmo quando ninguém vê, porque no fim das contas, o que realmente importa é a fidelidade ao processo, não a glória efêmera do resultado. Contudo, autodisciplina sem autocompaixão torna-se rigidez. E a rigidez, com o tempo, se quebra, se parte, se esgota. Por isso, tão vital quanto ser firme é ser gentil consigo mesmo. Reconhecer que falhar faz parte da caminhada, que haverá tropeços e que está tudo bem. A autocompaixão é o solo fértil da resiliência. Ela nos oferece abrigo seguro quando erramos e a força renovada para seguir adiante com mais sabedoria e leveza. Vencer a si mesmo não é um caminho isento de dor, mas a dor da evolução é infinitamente mais leve e mais libertadora do que o peso estagnado da conformidade e do medo de tentar. Outro passo crucial é transformar a mentalidade. A mente é o verdadeiro campo de batalha, onde nossas vitórias e derrotas começam. Nossos pensamentos moldam nossas emoções, nossas ações e, consequentemente, nosso destino. Por isso, vigiar o que pensamos é um ato de coragem diária. Troque o não consigo por ainda estou aprendendo. Substitua o não sou bom o suficiente por estou crescendo a cada passo. A maneira como você conversa consigo mesmo define a narrativa da sua vida, e essa narrativa determina o quanto você ousa sonhar, tentar, persistir e se reinventar. Romper com crenças limitantes é como quebrar grilhões invisíveis que nos prendem. Não nasci para isso, não tenho sorte, ninguém me apoia. Quantas vezes essas frases ecoaram em sua mente, travestidas de verdades inquestionáveis. Elas são muros disfarçados de proteção, mas na verdade são prisões que nos impedem de avançar. Superá-las exige ação concreta, não apenas reflexão passiva. Cada passo fora da sua zona de conforto é um golpe decisivo na muralha do medo. Cada conquista, por menor que pareça, é uma rachadura aberta nas correntes da insegurança. E aos poucos, você se liberta da versão reduzida e limitada de si mesmo para enfim tornar-se a pessoa plena e grandiosa que sempre poderia ser. E por fim, alinhe sua vida a um propósito maior e verdadeiro. Quem vive com propósito não apenas existe e vive com direção, clareza e paixão. Ter um propósito é como ter uma bússola interna que mantém seu foco firme, mesmo quando as tempestades da vida tentam te desviar do caminho. Essas tempestades não te quebram, apenas te fortalecem e te fazem crescer. Propósito é aquilo que te lembra, nos dias mais difíceis, o motivo pelo qual você começou, o combustível que mantém seu coração aceso. Ele dá sentido ao esforço contínuo, transforma desafios em aprendizado e torna suportável e até mesmo prazeroso o processo de evolução. Vencer a si mesmo se torna mais leve quando há algo maior pelo qual lutar,
seja sua família, sua fé, sua missão neste mundo ou o legado duradouro que deseja construir. A vitória sobre o inimigo interno não é um troféu conquistado uma única vez. É uma jornada diária, um compromisso renovado a cada amanhecer. E quanto mais você avança nesse caminho, mais percebe que a luta não é contra si mesmo, mas por si mesmo, pela sua melhor versão, pela sua liberdade genuína, pela autenticidade que só você pode expressar. É um processo de autoconhecimento e crescimento constante, onde cada batalha vencida abre espaço para uma vida mais plena e significativa. No fim dessa caminhada, você compreenderá que não existe glória maior do que a de vencer a si mesmo. Porque dominar sua mente, governar suas emoções e escolher o bem mesmo diante das tentações torna você uma força inquebrável. Quando isso acontece, ninguém, absolutamente ninguém, pode te deter. Você se torna inabalável por dentro, e essa transformação interna reflete em tudo que você faz, nas suas relações, nas suas conquistas e na sua paz. Lembre-se, você não nasceu para ser seu próprio inimigo. Você nasceu para ser a sua maior força, a fonte de sua própria luz e coragem. E hoje, exatamente hoje, pode ser o primeiro dia da sua vitória mais importante, a vitória que mudará sua vida para sempre. Olhemos para fora. Culpamos as circunstâncias, a falta de oportunidades, as injustiças do mundo, as pessoas que nos feriram, os erros do passado, as dificuldades do presente. Tudo parece conspirar contra a realização dos nossos sonhos. Porém, com o passar do tempo e o amadurecimento da alma, uma percepção inquietante começa a emergir, sutil, porém implacável. A maior barreira não está fora de nós. Ela está dentro.